Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui participando dessa live de um tema tão importante, a acessibilidade, com o mentor André Bruno e o Jari Castro. E eu sou Cândida Abes, vou estar fazendo a audiodescrição deles. Eles estão sentados em cadeiras de jardim, né? Cadeiras de madeira, com as laterais na cor azul, estão posicionados de frente para nós. O André um pouco de perfil voltado para o Jari. O André está ao lado direito e o Jair ao lado esquerdo. Ao fundo, uma parede branca, onde tem pedras, um pequeno jardim com plantas e um refletor na cor verde. O André Bruno é um homem de pele branca, cabelos curtos, castanho escuro, com entrada nas laterais, olhos e bocas pequenos, sobrancelha espessa e um leve bigode. Ele usa camiseta amarela polo e calça comprida branca. O Jari é um homem de pele branca também, cabelos curtos na cor castanho, olhos castanhos, boca pequena, e ele tem uma pequena covinha no queixo. Ele usa uma camisa branca social de mangas compridas e calça jeans. Este é o canal Mentor André Bruno, eu sou o André Bruno e esta é a live de lançamento do nosso canal. Para falar sobre inclusão, para falar sobre acessibilidade atitudinal, arquitetônica e informacional, nós estamos utilizando a tradução e interpretação em Libras com Cláudio e Michele, e estamos contando com audiodescrição em tempo real com Cândida Abes. E nosso convidado hoje nesta live de lançamento é Jari Castro, engenheiro e especialista em acessibilidade. Nós vamos discutir este assunto porque é um assunto que interessa a todos nós, é um assunto que diz respeito ao nosso exercício de cidadania. Para nós que somos pessoas com deficiência visual de baixa visão, cegos, surdos, deficientes auditivos, cadeirantes, muletantes e muito mais, acessibilidade é um assunto extremamente caro. E aí, eu quero que você, Jari, compartilhe conosco um pouco da sua experiência. Olá a todos, fico muito feliz, muito lisonjeado por estar participando dessa primeira live junto com o mentor André Bruno. É uma honra, é um orgulho poder estar junto com uma pessoa tão dedicada, com um trabalho feito, prestado e comprovado, que é a busca da acessibilidade, a busca da inclusão, a busca do acolhimento. É o caminho que nós estamos buscando para que todos possam ir e vir com tranquilidade, trabalhar, ter o seu lazer e estar convivendo harmonicamente. Então, a missão nossa é essa. Eu me incluo nesse exército de pessoas do bem. Falo isso porque eu tenho um grande amigo chamado Dr. Sérgio Caribé, que é do Tribunal de Contas da União, e ele sempre me fala: Jari, o grande barato de estar envolvido com esses movimentos, e que as pessoas que estão envolvidas com esse movimento da acessibilidade, do mundo melhor, do acolhimento, da inclusão, são pessoas do bem. Não que as outras não sejam, André, mas puxando a sardinha para o nosso lado, é um time muito bacana. Eu fico muito feliz em receber todos vocês aqui na minha casa. Optamos por fazer um evento, uma live assim descontraída. Não estamos usando máscara porque estamos num lugar aberto, arejado e com toda a asepsia necessária para que nós possamos poder fazer essa live com tranquilidade e buscar um bate-papo, a gente conseguir levar conhecimentos e também aprender mais um pouquinho das nossas informações.
Fico feliz com a sua presença aqui, André. Obrigado, para nós é um prazer. Pessoal, como eu disse no início, a acessibilidade na informação passa por você conseguir acessar um site, utilizar um aplicativo, utilizar o seu celular, você ter acesso a um site de notícias de forma autônoma e independente. Acessibilidade arquitetônica passa por você andar na rua, por você acessar um prédio público, por você conseguir andar de uma forma tranquila. Acessibilidade atitudinal, que acho que é um conceito que poucos conhecem, passa por nós eliminarmos estigmas, preconceitos, eliminarmos rejeições a todo e qualquer tipo de diferença. E é sobre isso que nós vamos tratar mais a fundo. Por exemplo, na acessibilidade arquitetônica, o que nós precisamos ter básico para que todos possam, ainda que com poucos recursos, garantir a acessibilidade para uma pessoa obesa, para uma pessoa idosa, enfim, para uma pessoa gestante, para qualquer cidadão. O princípio do desenho universal. Como que nós podemos aplicar no dia a dia de uma forma simples e fácil? Você, André, falou uma coisa muito bacana. Acessibilidade é assim, quanto mais simples você implementar a acessibilidade, e Leonardo da Vinci sempre falou que a simplicidade é a excelência. Então, nas minhas palestras, nas minhas reuniões, e sempre que eu tenho oportunidade, como um convite que eu recebi de você, falar desse assunto é muito interessante. Eu faço uma analogia. Eu sempre começo a falar de acessibilidade pelas calçadas. Por quê, André? Porque as calçadas são o marco zero da mobilidade urbana. Você não consegue fazer nada se você não tiver uma calçada acessível. E o que é uma calçada acessível? Uma calçada acessível é uma calçada bem feita, com utilização de pisos adequados, do mais barato o concreto polido, não tão polido, um concreto desempenado, para que você tenha um atrito, não possa escorregar com umidade, com a sujeira que estiver na calçada, ou piso intertravado, ou ladrilho hidráulico. Esses materiais são os materiais adequados para uma calçada acessível. Além disso, na calçada acessível, você tem que ter o piso tátil, direcional ou sensorial, quando houver necessidade. O que é piso tátil e piso sensorial? O piso tátil é aquele piso que você encontra nas calçadas, geralmente na cor vermelha ou amarela. A cor vermelha é o direcional e o sensorial é o amarelo, que tem aquelas bolinhas, para informar que, quando utiliza aquele piso tátil amarelo, para informar que pode ser uma saída de carro, pode ser uma esquina, pode ser um poste, uma banca de revista, ou algum obstáculo que possa vir a machucar ou causar algum acidente. Então, a calçada acessível, ela tem que ter esses itens básicos, nas esquinas ter rebaixamento, para que a pessoa possa conduzir a sua cadeira de rodas, ou a mãe ou o pai com um carrinho de bebê, poder ir e vir, o moletante, qualquer pessoa que tem algum tipo de mobilidade reduzida. O idoso se encaixa muito bem, você falou do idoso, e nós temos que estar muito alerta, porque o Brasil está se tornando um país de idosos. O Brasil, há algum tempo atrás, era um país de jovens. Hoje, nós temos a pirâmide, que representa as idades. Antes a base era mais jovens, depois ia subindo e afunilava com pessoas de mais idades. E hoje está estreitando a pirâmide, a base da pirâmide está ficando menor e a base aumentando no meio, dando uma engordadinha no meio, porque o Brasil está se tornando um país de idosos, e os idosos precisam de uma atenção muito especial. Deixa eu fazer uma pergunta, Jari, sobre a cor do piso tátil. Nós temos pisos táteis de cor preta e cor azul. Qual que é a diferença da cor? E outra,
existem pisos táticos mais largos e mais estreitos nas calçadas. Sim, boa, a tua pergunta é muito pertinente. Na verdade, quando eu falei que o piso geralmente é vermelho ou amarelo, porque ele tem que fazer um destaque do tipo de piso na calçada. Como eu falei em calçado em concreto desempenado, o concreto é cinza. Se você usar uma cor próxima de cinza, você não vai ter um destaque para aquelas pessoas que têm baixa visão. Então não é só para o deficiente visual, para o cego, é para as pessoas que têm baixa visão poder fazer o destaque. Então a nova ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde está a NBR, Normas Brasileiras, da 9050, que é a Bíblia nossa da acessibilidade da engenharia e arquitetura, ela fala dessa diferença de tons para que as pessoas com baixa visão possam identificar e poder ter mais facilidade de ouvir e ver. E eu sou uma linha que bato muito nessa técnica, que nem sempre é necessária a utilização do piso tátil direcional. Porque se você tiver outras formas de se localizar, é até melhor para evitar conflitos. E às vezes nós observamos, né, e não são poucos lugares no Brasil, né, nós temos aí mais de 5.500 municípios, que às vezes as pessoas utilizam o piso tátil direcional como uma forma que para fazer um desenho ou de forma errada, direcionando aquele piso tátil para o muro, para o poste, para a árvore, flores, jardim tem espinhos que são quer dizer, tem N coisas que acontecem. Então, sobre aquela linha que, primeiro, não se deve utilizar piso tátil direcional onde não houver necessidade. Segundo, quando for fazer a aplicação do piso tátil direcional, que tenha um técnico, uma pessoa com expertise nessa área, no caso, um engenheiro, um arquiteto, um técnico ligado a essa área, para evitar que as pessoas façam errado, depois tem que quebrar e fazer de novo, e prejudique aquelas pessoas que utilizam. Nesse sentido, foi esse espírito que norteou, por exemplo, o decreto, a lei municipal que Campo Grande sancionou recentemente sobre a linha guia? Sim, essa linha, utilizando a fala, foi feito um estudo para que você pudesse evitar de utilizar o piso tátil onde não houvesse necessidade. Como fazer essa aplicação correta? Porque isso acaba abrindo brecha para que muitos não coloquem, dificultando a circulação com segurança. Você toca num ponto bastante nevrálgico, André. Primeiro, voltando só rapidamente, primeiro, para você fazer alguma coisa, por exemplo, para nós fazermos essa live, nós estudamos, nós se reunimos, nós planejamos, nós conversamos com técnicos, quer dizer, nós fizemos um planejamento, fizemos um estudo. Aí como é que você quer implementar o piso tátil direcional numa cidade, exemplo, Campo Grande ou qualquer cidade desses 5.500 municípios do Brasil, sem fazer o estudo e planejamento? Então, o que deveria ser feito é cada quarteirão ter um estudo para que você pudesse saber que ao você fazer o piso na frente da sua casa, o vizinho, os lindeiros, né, que são os vizinhos de um lado e de outro, deveriam dar continuidade, entender que há desníveis de como solucionar esses problemas, aí entre a engenharia, entre a arquitetura, entre os técnicos, para solucionar isso aí, para que você não só resolva o problema da sua casa, para atender uma lei. Tá? Aí eu falo que isso é uma lei burra, porque a lei é para atender que todos possam ir e vir, não só para atender que ele resolva o problema na frente da casa dele. Então, precisamos adquirir essa cultura no Brasil de planejar, de estudar antes de executar, para que a gente possa evitar problemas. Deixa eu falar uma coisa que eu vivo todos os dias como pessoa com deficiência, que é justamente lidar com esses desníveis, né? Então, por exemplo, guia, calçadas extremamente íngremes, extremamente altas, com valas entre uma casa e outra, com um podotátil quebrada, né? Causando acidentes.
né? Então, assim, parece, pessoal, que são coisas bestas, mas não são. Isso inclusive, pode causar problemas de saúde pública, né? Acessibilidade informacional é o segundo ponto que nós estamos tratando. E entra no acesso à informação na garantia de direito fundamental. E é por isso que nós primamos por trazer para você a Libras e a audiodescrição. Um contraste de cores, o captcha fácil, o aumento do contraste ou do tamanho da letra no site ou em qualquer outro mecanismo são atitudes simples que eu me lembre aqui de início. Existe mais alguma outra recomendação? Eu acredito que quando você for fazer algum evento, alguma live, você tem que pensar em todos têm que ter acesso. Você falou em Libras, você falou em audiodescrição, e eu gostaria já de agradecer também as pessoas que estão envolvidas, o Cláudio, a Michele em Libras, né? A Cândida na audiodescrição, as letras que estão saindo na base da nossa live. Isso aí é a inclusão, essa é a forma que nós temos de poder fazer a inclusão e cumprir. Além de nós estarmos fazendo o que é correto, é obrigação. Se você pegar a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que fazem 6 anos, agora em 2021, que de alguma forma eu participei dessa LBI, da criação da LBI, pelo sistema Confea, CREA e MUC, eu estive presidente de CREA, estive trabalhando no Confea, no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ela fala isso. Você não pode fazer nenhum, no caso, alguma live, ou algum evento, alguma palestra, algum show, que não tenha Libras, que não tenha audiodescrição, porque você está infringindo a lei. E falando em lei, só para fechar o assunto calçada, dentro da LBI ela diz que a calçada é de responsabilidade do poder público. Então é uma discussão bastante interessante, André, e a gente precisa frisar isso, porque é uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão diz a calçada é de responsabilidade do poder público. Então o poder público que tem que fazer a calçada. Por quê? Porque o poder público utiliza aquela calçada. As pessoas andam na calçada. O poder público põe sinalização na calçada. O poder público empresta, vamos dizer assim, para as concessionárias, colocar poste, colocar fiação, colocar tubulações na calçada. Então, nada mais correto do que o poder público executar a calçada, executar de uma forma padronizada. E nós, contribuintes, tomarmos conta da manutenção. Porque é outra coisa que o brasileiro, nós me incluo também, não temos a cultura de manutenção. Planejamento e manutenção. Porque se você executar e não cuidar, não adianta nada. É verdade que existem estudos que comprovam que o custo para a instalação dessas adequações junto ao poder público cai quase 70% se comparado com o cidadão munícipe e pessoa física. A execução? Isso. Sim, porque você vai fazer uma quantidade imensa. Ao invés de você estar executando só a sua calçada, você executar só a sua calçada, você está comprando material no preço de mercado, pagando a mão de obra no preço de mercado, para aquela pessoa fazer só aquilo. Se você fazendo um todo, você dilui o gasto. Tá? Então, aí é o que acontece. A LBI, ela diz que é do poder público. Eu estive recentemente em Nova York, na ONU, onde nós tivemos na 10ª conferência. Conta isso que você, inclusive, nós tivemos lá... Fez junto com a senadora... Com a senadora Mara Gabrilli, estava o doutor Sérgio Caribé, tinha várias autoridades ligadas ao tema acessibilidade. Não vou citar não, porque eu posso até me equivocar aqui,
mas nós estamos com uma delegação de 70 brasileiros. E entre os eventos, nós estamos uma semana dentro da ONU, um evento de manhã à tarde, e sair ao final da tarde, praticamente o dia inteiro lá dentro, com vários eventos. E um dos eventos que ocorreu, que me lembrou muito, foi que foi feito um ranking do quais os países têm as melhores legislações. E o Brasil ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar foi os Estados Unidos, nós estávamos em torno de 160 países participando dessa 10ª conferência, e o Brasil ficou em segundo lugar devido à LBI. Né? A LBI é uma maravilha, ali tem todas as legislações que contemplam a acessibilidade na área da educação, do transporte, da saúde. Então é um mix de legislação muito interessante. Mas nós, brasileiros, nós que estávamos participando desse evento, ficamos felizes, por um lado, ser o segundo país e ter as melhores legislações, mas nós sabíamos que as leis não eram implementadas. Essa é a nossa tristeza. E detalhe, né, Jari? A ONU é composta por mais de 192 países, e em 2008, a todos que nos assistem, nos acompanham, foi publicada a Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que trouxe o conceito de adaptação razoável, que o que serve para mim necessariamente não vai servir para cada um de vocês que nos acompanham, porque entende-se que a deficiência é um impedimento de longo prazo que gera ônus desproporcional em função do meio. E, inclusive, no protocolo facultativo da Convenção da ONU, se estabeleceu uma série de requisitos e mecanismos de denúncia para que os Estados-partes, que são aqueles países que assinaram facultativamente, sem qualquer imposição, esse documento, tomasse as providências necessárias, e se não forem cumpridas, qualquer cidadão pode denunciar e esse Estado-parte sofrer sanções severas, inclusive do ponto de vista econômico, junto ao Banco Mundial, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto à própria ONU, enfim, para que não cometa mais esses equívocos, correto? Corretíssimo. Então você vê que nós estamos assim calçados, né? Uhum. O que a gente precisa, André, é isso que nós estamos fazendo. Essas lives, nós precisamos mobilizar as pessoas, as associações, as entidades. Nós nos conhecemos em eventos, não foi? Foi. Em eventos nós nos conhecemos, fizemos uma grande amizade, estamos trabalhando juntos, estamos discutindo e envolvendo as pessoas. Quem está nos assistindo, lembre-se que o ano que vem é um ano de eleição. Então nós precisamos saber naqueles candidatos ou naquelas candidatas que os senhores e as senhoras irão votar, se aqueles que são os escolhidos têm qual o discurso dele para a acessibilidade, qual o discurso dele para a inclusão, qual o discurso dele para o acolhimento, tá? Porque o deficiente ele não quer ajudinha, ele não quer mimimi, ele quer estar incluído, ele quer trabalhar, ele quer estudar, ele quer ter a vida dele, ele quer casar, ele quer constituir família, enfim, ele quer estar inserido na nossa sociedade. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança de visão, vem junto com o poder público. E nós temos o ano que vem, um ano de eleição de presidente e deputado estadual, quer dizer, são as pessoas que realmente fazem a diferença. Então, eu deixo aqui um alerta para quem está nos assistindo, André, se você me permitir. Claro. Não estou fazendo campanha política para ninguém. Sim. Escolho aquelas pessoas. O papel pessoas. é esse, informar, orientar. Orientação. Escolho aquelas pessoas que têm esse discurso e acompanhe o trabalho deles, porque eu estou numa idade que eu já não gosto de escutar muito o que as pessoas falam. Eu observo o que elas fazem. Então, o discurso fácil não me convence mais. Eu quero ver o que faz, o que fez, o que vai fazer. É isso que nós estamos buscando para termos aí um Brasil melhor, um Brasil inserido, que se discuta
né, as ações, não se crie lei intempestiva, porque lei nós já temos um monte. De sobra. Nós temos lei federal, estadual e municipal, que atende todas as demandas, só que elas precisam ser implementadas. Né? Você pega, entrando na área de mobilidade, que é um assunto que é uma das minhas paixões, além da acessibilidade. Você pega ônibus, é um assunto ônibus. Nós teríamos uma live só para falar de ônibus. Essa utilização desses elevadores que não funcionam, que sempre estão dando manutenção. Por que a vida útil é tão curta, já que você está tocando nisso? Vamos supor, nós estamos falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é uma cidade que tem a pavimentação antiga. Agora está sendo feito um recapeamento, por sinal está sendo muito bem feito o recapeamento, mas você imagina esses ônibus andando o dia inteiro numa trepidação, e Campo Grande é conhecido como uma cidade morena. Por quê? Porque quando foi criada a cidade, né, iniciou a cidade, não tinha asfalto, lógico, há muitos anos atrás, 104 anos atrás, a terra vermelha, que quando ventava, a cidade ficava vermelha, então cidade morena, por isso que tem esse nome. Então você imagina, época de seca, poeira, época de chuva, barro. Só um instantinho, é bom a gente dizer que na verdade são 122. Desculpe, 122 anos de Campo Grande. Obrigado, André, por me corrigir. Então, são 122 anos de Campo Grande, e você imagina na época que começou. Então, por isso que a cidade morreu. E a parte de elevador ela é hidráulica. Hidráulica trabalha com óleo e tem que dar manutenção, e com essa trepidação e a falta de manutenção e a não operacionalização correta, porque você precisa orientar o motorista ou o cobrador, alguém que vai manusear isso aí para que o cadeirante ou alguém que tem algum tipo de deficiência possa adentrar ou sair do ônibus. Então, o correto seria um ônibus de piso baixo. Já que nós temos o pavimento complicado na maioria das cidades do Brasil, que seja feita uma rampa, que essa rampa seja na altura do ônibus, que aí a pessoa com a cadeira de rodas, ou a mãe, ou o pai com carrinho de bebê, ou a pessoa que tem uma mobilidade reduzida, possa adentrar com facilidade. Tem alguns municípios, a país enorme, que tem o ônibus com sistema hidráulico, que o nível do piso ele desce ao nível do ponto. Já vi esses ônibus. Ele é sistema pneumático, com ar. Isso ajuda muito. Esse sistema, ele é muito oneroso para implantar, seria adequado? Ele é um custo maior para a cidade do país? Ele é um custo maior para as concessionárias, né? Tá. Eu penso que o mais barato, aí nós estamos falando busca de soluções simples, né? Seria uma rampa onde a pessoa pudesse chegar na mesma altura do ônibus entrar. Porque o ônibus, um problema maior dos ônibus no Brasil, eles são feitos em cima de chassi de caminhão. Isso. Então é a altura do caminhão. Uhum. Então por isso essa dificuldade, tem que ter degrau para subir. Então a solução melhor seria um ônibus de piso da altura do meio-fio. Mas devido a problemas de pavimentação ou não tem o asfalto, você utilizaria as rampas para você ter essa acessibilidade. Aquela cota mínima de 10% é um padrão geral para qualquer cidade, para que os ônibus sejam adequados, ou o ideal seria que todos fossem uma implantação gradativa? Existe legislação, inclusive eu sou favorável que todos os ônibus tenham acessibilidade. Porque não tem razão de ser você ter 10%, tem que ser todos os ônibus que têm acessibilidade. Uhum. Porque, volto a dizer, as pessoas estão envelhecendo. Sim. E quanto mais passa o tempo, mais mobilidade reduzida você tem. Uhum. Nós temos uma epidemia mundial que é a obesidade. Certo. Também dificulta a mobilidade. Nós temos 25% da população com algum tipo de deficiência. Uhum. E nesses 25%, mais de 60% são deficiência visual. Né? Nós sabemos dessa estatística do IBGE de 2020. Né? Não são essas informações que nós temos. Quer dizer, então, nós precisamos de um mundo acessível. Não vejo você falar em construir, mesmo, a gente sabe que obras públicas e obras privadas de uso coletivo
tem que ser adequado com a acessibilidade. Nós observamos que isso vem acontecendo. As obras privadas, 100% são acessíveis, praticamente, porque precisa do alvará para construir. E o mau exemplo, às vezes, vem das obras públicas, que não tem acessibilidade, porque deveria dar exemplo, né? Pois é. A obra pública é acessível. Cidadão comum, para ter sua casa autorizada, para ter o habite, a ordem do município para entrar, precisa estar adequada. Sim. A casa unifamiliar particular, a lei não exige que ela seja acessível. Mas eu vou dar um bizu como engenheiro, como uma pessoa que estuda o assunto. Se você for construir sua casa ou reformar, faça ela acessível. Faça com as portas de 90, porque uma porta de 60, uma porta de 90, é o mesmo preço, André. Não tem custo nenhum. E você, por que 90, Jair? Porque 90 você pode entrar com a cadeira de rodas. Ah, mas eu não uso. Mas você tem sua mãe, sua avó, sua tia, ou você pode ter um acidente, como eu, me acidentei, fui deficiente temporário, por mais de 40 dias, acidente de moto, e utilizando cadeira de rodas. E a casa que eu morava lá não era acessível. Então, é complicado. Então, pense nisso como um bem-estar teu e da sua família. E pensando empresarialmente, como eu sempre falo que a acessibilidade é um bom negócio, quando você for vender a sua casa ou alugar, você tendo sua casa acessível, você vai ampliar seu leque de oportunidades para as pessoas, porque você abre o leque. Aí qualquer pessoa, ou idoso, ou obeso, ou deficiente, ou não, vai poder alugar aquela casa e você vai poder atender as demandas. Então, é um bom negócio você fazer uma casa acessível, que a lei não exige que sua casa seja acessível, mas você pode fazer, pensando no futuro teu, da sua família, dos seus familiares, ou também como negócio. E aí nós vamos entrar no terceiro ponto que a gente estava comentando logo no início da nossa conversa, que é a barreira atitudinal, que nós precisamos eliminar, que é uma das questões que todos nós estamos sujeitos, seja por uma questão de etnia, seja por uma questão de tudo que nós já falamos aqui, mas principalmente por desconhecimento, por desinformação, por imagens, né, antigas, que foram construídas de um modo errôneo e que nós precisamos desconstruir. Então, imagens assim, o zarolho, o manquitola, o quatro olhos, enfim. Só para citar, rolha de poço, né, o tição, enfim, só para citar alguns exemplos. E nós precisamos desfazer esses tipos arcaicos, esses tipos antigos, para que nós possamos, inclusive, respeitar a nossa própria história, respeitar por que nós chegamos até aqui e enfim, parece que como que eu posso dizer? Parece que é algo já batido, mas não é. Quando você não respeita a fila no caixa preferencial, numa fila de qualquer situação, você está indo por um desrespeito à acessibilidade também. Você está criando uma série de resistências que precisam ser feitas, porque nós vamos envelhecer. Pessoas com deficiência ou não vão envelhecer. Inclusive, é importante nós frisarmos aqui que a deficiência ela não é uma doença, ela é uma condição, ela é uma característica que ou eu carrego, porque eu nasci, ou logo depois de nascido, como é o meu caso, eu adquiri por uma septicemia, que depois
vieram uma série de convulsões, levaram atrofia de nervo óptico e levaram a paralisia cerebral, hemiplégica do lado esquerdo, ou seja, o meu lado esquerdo é mais fraco que o meu lado direito. Ou alguém que veio depois a adquirir por um acidente ou por uma outra infelicidade. Aliás, já fica aqui o recado, nós já temos conteúdo sobre isso, que logo será disponibilizado. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar seu comentário, a sua dúvida aqui, para que nós possamos estar produzindo conteúdo, te ajudando e divulgando informação que é extremamente útil. Esse é o nosso papel, por isso nós somos mentor, somos formadores de opinião, somos divulgadores de conhecimento. Então, fica aqui o nosso recado. André, você tocou num assunto bastante interessante, a barreira atitudinal. Essa cultura, essa mudança de cultura, ela é bastante difícil. Eu penso que, no meu caso, engenheiro, consertar uma calçada, uma calçada, uma rampa, um corrimão, acessibilidade vertical, com elevadores, enfim, nós conseguimos fazer isso. É difícil, mas você consegue. Agora, a atitudinal, ela é bastante complicada. Nós precisamos trabalhar com as crianças. Eu sou filho de professor e meu pai sempre dizia que a educação é a solução. Então, nós íamos na base, nas escolas, começarmos esse trabalho com as crianças para mudar esse mundo. Porque ninguém tanto é que a palavra portador de deficiência é errada. Ninguém porta uma boa lembrança. Tá? Então, quando eu vejo alguma pessoa, uma autoridade falar portador, e se eu tiver a oportunidade, lógico, não na hora, mas depois eu vou ter uma interlocução e explicar que ninguém é portador, ninguém porta a deficiência. Né? É a pessoa com deficiência. E eu vejo que a deficiência é no mundo, é no contexto. Porque eu não tenho minhas limitações de minha deficiência, você tem as suas, e cara, você que está nos assistindo tem as suas. Então, algum tipo de deficiência tem. Mas o problema é que o mundo tem que estar adequado para atender as deficiências de cada um. Essa é a grande sacada. Quando as pessoas entenderem isso, elas ficam muito mais fácil. Por isso que eu falo que esse grupo nosso, esse exército nosso, é o Exército do Bem, porque as pessoas que estão imbuídas nesse trabalho, elas já entenderam essa sacada. Que nós precisamos corrigir, e quando fala em correção, não é só arquitetônica de engenharia, no caso, atitudinal. Sim. Você evitar uma piada que você acha que é engraçada, mas aquela piada você gostaria que fizesse uma piada com você, pegando algum detalhe teu, né? Ninguém gosta. Então, você também, isso chama empatia, você se coloca no lugar da pessoa e você começa a ter empatia, você começa a fazer um mundo mais suave, já vivemos num mundo conflituoso. Então, para que mais conflito? Vamos tirar o conflito, no caso dessas barreiras atitudinais. Uma das ideias que a gente deixa, né, André, é isso aí. Você, primeiro, eu falo é a educação, na base. Começar na base, você começa a mudar. Isso demanda mais tempo. E no dia a dia, você falando, você chamar a atenção do seu amigo, do seu colega de trabalho, alguém, quando você observa que ele fala alguma coisa, lógico, isso, eu aprendi muito isso, a gente deve elogiar em público e chamar atenção em particular. Chega no particular, no cafezinho, e fala, não é legal o que você falou, não. Você começa a mudar o mundo. Deixa eu aproveitar o gancho e dizer para os nossos youtubers, espectadores, vamos chamar assim, o nosso público, durante algum tempo, por reivindicação, ou seja, a pedido das pessoas com deficiência,
que ainda não tinham essa compreensão, este grupo, este segmento de cidadão pediu para que se usasse a palavra portador. Essa palavra começou a surgir meados da década de 80, início da década de 90 e vigorou até o início dos anos 2000. Então, por exemplo, Convenção da Guatemala de 1999, que fala sobre a discriminação, que é algo que nós estamos tratando aqui, quando nós falamos das barreiras atitudinais. Convenção da Guatemala vai dizer que é discriminação você tolir o exercício da cidadania de qualquer forma, ou você privilegiar demais, obrigando a pessoa a aceitar essa diferenciação. E aí vem, antes disso, em 1990, a Declaração de Joinville, satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Então, o Jari tem acesso à informação de forma diferente à minha, e aí cada um de nós. A Declaração de Salamanca, em 1994, na Espanha, deixa bem claro a necessidade educativa especial como algo temporário, que aí entra o que você falou ali da sua limitação temporária do acidente, quando isso atinge a aprendizagem na sala de aula de um curto espaço de tempo. Então, veja, ainda ficou, então, no nosso ordenamento jurídico ainda é lento, né? E aí foi chegar em 2008, quer dizer, de 90 para 2008 foram 18 anos para uma mudança. Então, nós estamos fazendo isso para mostrar que antes tarde do que nunca, né? Então, vejam quanto é lento, quanto é necessário e a importância de nós explicarmos, a importância dessa live, a importância de alguém com deficiência e alguém sem deficiência estarem explicando algo que muitos ainda não têm conhecimento. E foi por isso que foram pensados os símbolos, mas neste momento nós não vamos tratar dos símbolos. Os símbolos seriam uma outra conversa, uma outra explicação, um outro momento, porque existem vários símbolos que precisam ser explicados e detalhados de qual é o significado atrás de cada um deles. Então, eu não sei se vocês que nos assistem têm alguma pergunta, têm algum comentário que nós podemos estar respondendo. Enquanto a nossa equipe está nos assessorando, está checando os questionamentos, as indagações, o símbolo, aquela mudança do símbolo do deficiente, que era aquela cadeira de rodas para aquele boneco universal, eu achei assim uma grande sacada, porque as pessoas pensavam que o deficiente era só quem utilizava a cadeira de rodas. E com aquele símbolo, essa mudança do símbolo, que é um boneco estilizado no círculo, é para mostrar que todos, todo tipo de deficiência está incluso nesse mundo, nesse universo. Sim, tanto é que eu fiz questão de colocar esse adesivo na traseira do meu carro. Eu verifiquei, a hora que vocês chegaram, eu verifiquei, achei muito legal. E assim, eu acho que aquele símbolo precisa ser mais divulgado, porque as pessoas ainda não entenderam. Então, não é que aquela símbolo da cadeira de rodas esteja errado, mas ela só direciona as pessoas pensarem, né? Porque é intuitivo, né? Que só é deficiente quem usa cadeira de rodas. Não é. Nós temos aí 25% da população com algum tipo de deficiência. Então é uma gama muito grande, né? E eu gosto de fazer conta
devido a esse meu lado engenheiro, né? Não tem como, né, minha formação. Quando você fala em 25% da população tem algum tipo de deficiência, essa pessoa deficiente, ela não mora sozinha, ela não nasceu de granja. Sim. Ela tem pai, tem mãe, tem namorado, tem avó, tem tio, quer dizer, ela tem família. Sim. Então vamos ser bem assim, enxuto, que ela tenha 3 pessoas na família dela, 4 pessoas. Quando você pega 25% vezes 4, você tem 100% da população que precisa do mundo acessível. Sim. Aí eu te respondo aquela pergunta que você falou dos ônibus. Por que eu penso que... Penso não, tem que ser 100% acessível. Todas as obras públicas ou privadas de uso público têm que ser acessível, 100% tem que ter. Quando vai fazer aqueles condomínios para pessoas de baixa renda, tem que reservar um percentual para atender as pessoas com algum tipo de deficiência. Quer dizer, então, é um trabalho constante, e aí, quando a gente consegue, aí vem alguém, muda essa lei, a gente vai em cima e volta. Quer dizer, então, orar e vigiar sempre, né, André? Sim. É o que nós estamos fazendo aí, entendeu? Sim. Caso tenha algum questionamento. Marcele Camargo. Poderiam falar um pouco sobre acessibilidade em relação às pessoas com autismo? Sou TAAHSD e basicamente excluída no trabalho pelos déficits hipersensoriais. Olá, Marcelo, muito obrigado pelo seu comentário. É um prazer ter você conosco. Marcela é coordenadora do GEP no Rio de Janeiro e é uma pessoa que milita pela causa. O TDAH e o autismo passa pela questão da aceitação dessa diferença que nós estamos falando, principalmente na comunicação. São tempos próprios de aprendizagem, recursos próprios de aprendizagem, e vai passar muito pela questão da escrita, pela própria linguagem, de uma aceitação do mediador, são questões muito, muito tênues, né? Uma velocidade extremamente rápida de assimilação, capacidade de concentração. Então, você que está nos assistindo, saiba que essas pessoas, elas captam muito rápido. A sua resposta à tecnologia, a tudo que diz respeito à divulgação da informação precisa ser adequado. O tempo de aprendizagem, de assimilação é muito rápido. E o autismo, ele passa pela questão de rotinas, de ter o seu ambiente estruturado, de lidar com a sua própria resiliência. Não é fácil, mas assim como nós, pessoas com deficiência, o autismo também a pessoa com transtorno do espectro autista é um guerreiro, e uma das pessoas com mais reconhecimento que tem transtorno do espectro autista é Lionel Messi. Ele é um grande jogador de futebol, é alguém que deixou o seu legado para a história do esporte. Então, muito oportuno o seu comentário, muito obrigado, e fica aí para nós falarmos depois, futuramente, um tema muito interessante. Só pegando o seu gancho, André, você sabe que eu escrevi um livro em 2013 que chama Ir e Vir, Acessibilidade. Fala um pouquinho mais sobre ele. Acessibilidade e compromisso de cada um. Esse livro já esgotou a primeira edição, a segunda edição. É um livro que tem em braille, nós temos um livro que fala da parceria com o SMAC, Instituto Sul-Mato Grossense dos Cegos aqui de Campo Grande, Petrobras.
Nós temos assim, fizemos um livro bastante inclusivo. E agora nós vamos lançar a terceira edição. E um dos capítulos eu faço questão de fazer falar sobre o autismo. E aí eu tenho uma amiga minha que chama Berenice Piano, e nós vamos fazer um capítulo sobre autismo para passar para as pessoas que não têm o conhecimento e para que elas possam entender, possam ver a palavra que você falou ela define muito a resiliência do autista e da família que convive com quem tem autismo. Então, não vou dar um spoiler aqui, mas o nosso livro sairá, se Deus quiser, no primeiro semestre de 2022, e gostaria de te convidar já antecipadamente para você fazer um prefácio ou um pós-fácio. Será um prazer. Será um prazer. E esse livro foi feito porque falaram para mim que a acessibilidade era da engenharia ou da arquitetura. E aquilo me incomodou um pouco, porque eu penso que a acessibilidade é de todos, a acessibilidade é de todas as profissões. E eu parti daí, começando falando da engenharia, uma arquiteta falou sobre arquitetura, um dentista falou do que existe de acessibilidade dentro do mundo da odontologia, um empresário falou do mundo empresarial com acessibilidade. Diferentes campos, né, Jair? A senadora Mara Gabrilli falou da parte política, Las Grael falou da Paralimpíada. Quer dizer, então nós fomos envolvendo a área da educação, a área da medicina, nós entramos praticamente em todo o universo para que a gente pudesse mostrar o que está sendo feito, o que foi feito, o que tem para fazer em cada profissão. E agora, nessa terceira edição, eu fico muito feliz, assim, nós somos ansiosos, né? Sim. Nós sabemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Sim, verdade. Então, eu vejo que era o momento de lançar esse livro agora em 2022, depois de toda essa pandemia, de tudo que ocorreu. Convidei 2 médicos do Rio de Janeiro, um para falar sobre surdez, outro para falar da área de oftalmologia, e também o nosso amigo Sérgio Caribé vai falar sobre a parte de legislação, ele é um especialista. Legal. E você já faz parte, querendo ou não, você já está inserido nesse contexto, claro, para fazer um pós-fácil, um prefácio. Vamos fazer, sim. E a nossa parceria vai divulgarmos esse trabalho. Né? Esse livro nós conseguimos percolar por todo o Brasil, todas as capitais, nós conseguimos fazer palestra, os livros em braille, o SMAC, propiciou para as universidades, nós conseguimos em toda a América do Sul, fomos a Lisboa, tivemos em Nova York, como eu falei agora, em 2017, nós tivemos lá na 10ª conferência, na ONU, das pessoas com deficiência, e esse livro, ele caminhou, um livro que nasceu aqui em Campo Grande, um livro, vamos dizer assim, pantaneiro, né? Nós somos pantaneiro, e que ele atingiu o objetivo dele, que era mostrar para as pessoas que a acessibilidade está em tudo. Vamos aproveitar que você está falando de deficiência visual, vamos falar sobre as cores da bengala. Pessoal, vocês vão ver futuramente conteúdos sobre isso, mas essa diferenciação fica aqui, o toque é muito importante. Até para você, quando você vê na rua, você saber identificar. A pessoa com baixa visão usa bengala de cor verde, a pessoa totalmente cega usa a bengala de cor branca ou cinza, e a pessoa surdo-cega, que é uma terceira condição, utiliza a bengala branca ou cinza com faixa refletiva vermelha no gomo da ponteira. A ponteira é aquele pedaço que encosta o chão. Então vamos deixar isso bem explicado para que depois você saiba identificar e quando abordar na rua e quiser ajudar a tornar mais acessível, se dirija à pessoa, interaja com a pessoa, mesmo que ela esteja com um acompanhante. Isso é uma eliminação de barreira atitudinal. Fica aqui o nosso recado. Olha, maravilha, esse recado a verde, baixa visão, a branca ou cinza,
cegueira e a branca ou cinza com faixa refletiva vermelha, surdo-cegueira. Então, você vê que aqui essas informações são importantes. Outra informação que eu queria deixar é quando você vê uma pessoa com a cadeira de rodas, primeiro, ao conversar com ela, ou ao se direcionar, se você puder agachar e ficar no mesmo nível que ela, Importantíssima a é apresentação. muito interessante. É um ato de cidadania, é um ato de humanidade, é um ato de respeito. Outra coisa é não pegar na cadeira de rodas. A cadeira de rodas ela é como se fosse o corpo da pessoa. Então, a gente observa que as pessoas vão conversar, ficam penduradas na cadeira de rodas. Tem pessoas que botam a bolsa na cadeira de rodas como se fosse um cabide. Então, fica aqui o meu toque, a minha informação, que a gente observa esses pequenos detalhes, que às vezes a pessoa que utiliza a cadeira de rodas, né, ele até fica constrangido de falar, mas ele não fica feliz com isso. Sim. É um desrespeito. Então, às vezes a gente faz isso sem estar sabendo, né? Com essa informação, e o objetivo dessa live é trazer informações, passar as informações, fica aqui esse toque para que vocês, quando tiverem contato com a pessoa que utiliza a cadeira de rodas, você dê essa tratativa com ele. Uma coisa interessante, ao tirar foto, fique agachado na altura da cadeira de rodas, que você vai estar interagindo, tendo uma empatia com a pessoa. Aproveitando a tua orientação, quando você for tirar foto com uma pessoa com deficiência visual, oriente à esquerda, à direita, acima, abaixo, para que ela se localize no ambiente e possa fazer o foco. São atitudes simples, mas que vão fazer toda a diferença. Sem dúvida. Uma pergunta para você, Jari, e é uma dúvida da produção também. O João Ravazini perguntou sobre os pisos táteis que começam ou terminam no muro ou no poste. João Ravazini é um amigo meu, eu o conheci quando ele estava vereador em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Faz parte do Exército do Bem, André. Opa, que legal, bem-vindo, João. Eu quero te apresentar quando nós tivermos uma oportunidade. E a pergunta do João Ravazini é bastante pertinente. Vem ao encontro do que eu disse no início da nossa live, João. O que falta é planejamento. As pessoas saíram, no caso, aqui em Campo Grande, quando teve a obrigação de colocar piso tátil, direcional, enfim, piso tátil, direcional e sensorial, saíram fazendo para cumprir a legislação, mas não houve um planejamento. O correto é um planejamento feito quarteirão por quarteirão, quadra por quadra, para que a gente possa realmente aplicar aquele piso tátil e que ele seja para resolver, para solucionar, não para complicar. O João Ravazini sempre está passando material e me mostra, às vezes, fotos do piso que leva a pessoa ao muro, leva a pessoa ao poste, leva a pessoa em direção a essas árvores que são ornamentais, mas tem espinhos. Sim, então, e aí quando você falou lá atrás do papel do poder público, né, do município, ele que é um vereador, ele que é um representante do povo, ele que fiscaliza a atuação do prefeito, de todos os órgãos, deve fazer parte da comissão de legislação participativa e cidadania, de acessibilidade da Câmara Municipal em Mundo Novo, deve se guiar por esses preceitos para poder tornar o seu município mais acessível. Sem dúvida. O João Ravazini esteve vereador lá em Mundo Novo, hoje ele está morando aqui na Viraí. E na época que ele esteve vereador, ele foi um excelente vereador, atuou bastante forte junto à cidade, ao município, né? E acredito que ele esteve dourado já, agora ele está aí na Viraí. Ele sempre é um batalhador, faz parte do Exército do Bem. E esse dia até eu fiz uma live, não vou citar onde, por ética, e não tinha não tinha libras, e ele foi uma das pessoas que chamou a atenção, e parece que foi até combinado, porque na próxima live que ocorreu nesse lugar, estava atendendo ao que a legislação manda. Então ele sempre está muito atento,
é um grande parceiro. Legal. E você que é público do nosso canal, fique sabendo que você pode ir batendo qualquer hora na porta de um representante seu e cobrar. Então, essas informações são para isso. Mais comentários? Eu acho que o Jair respondeu as duas outras dúvidas que tinha. Estou perguntando do lançamento do livro. O livro, sabe que o livro para nós que escrevemos é igual um filho, né? Então ele está sendo produzido da melhor forma possível. Nós já contactamos aí as pessoas. Esses dois médicos, o Dr. Jair de Castro, que é um otorrino do Rio de Janeiro, e o oftalmo é o Dr. Almir Guiaroni, que é escritor também. Legal. Ele escreve romances, é uma Legal. pessoa de uma sensibilidade e de um conhecimento profundo. Então, isso só vem enriquecer esse trabalho nosso. Eu fico muito feliz por ter essas pessoas terem aceitado o nosso convite de fazer um capítulo, para que a gente possa trazer as informações. Na parte do autismo, só para fechar esse assunto que foi levantado, é impressionante o aumento do autismo no mundo. Algumas pessoas alegam que é devido à alimentação, outros alegam que é problema defensivo ali. Existem várias vertentes e a gente precisa discutir isso aí com o poder público, porque é um problema mundial e nós precisamos resolver, achar soluções, né? Então, fica aqui, eu não vou dar um spoiler, mas vai vir muita coisa bacana para a gente Legal, estar discutindo. então nós podemos... Mais uma dúvida. Sim. A última dúvida aqui. Dirlene Oliveira. Por que o Brasil está muito atrasado no setor de acessibilidade e o que podemos fazer para mudar de primeiro modo, como ela colocou aqui? Na verdade, eu comentei com o André aqui no início da nossa live, nós temos as melhores leis do mundo. Haja visto que ganhamos uma premiação, ficamos em segundo lugar no mundo com as melhores leis. Nós temos leis, só que as leis têm que ser cumpridas, né? Então, o ano que vem nós temos uma eleição de presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. Sim. Não é isso? Deputado federal, deputado estadual, governador, presidente e senador. Então, quem está nos assistindo, como é que chama a nossa... Dirlene Oliveira. Dirlene Oliveira, nós deixamos aqui uma mensagem que as pessoas procurem votar em quem tem alinhamento e que esteja imbuído de estar ajudando esse exército do bem que nós estamos falando aqui, de pessoas imbuídas no mundo inclusivo, no mundo de acolhimento, no mundo que seja acessível, para que a gente possa mudar esse nosso Brasil. As ferramentas nós já temos, a legislação, só precisa ser implementada. E aí entra a família, né? O quanto que é importante você conviver com uma pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, uma pessoa idosa, para você saber o quanto a questão que nós estamos tratando aqui é séria. Então, a dica que eu deixo é se envolver com as entidades, com as associações. Nós temos aí os CREAs no Brasil inteiro, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Nós temos a OAB no Brasil inteiro. Nós temos o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, são conselhos e ordem que podem ajudar. E dentro deles existem comissões de acessibilidade. E o grande parceiro aqui, jamais poderia me furtar de falar, que é o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Esse tem nos ajudado muito. E sabendo que quem libera alvará de construção, quem libera o ABITS, são as prefeituras. Então, a prefeitura é muito importante ter essa interlocução com os vereadores, com o prefeito, porque são eles que são os fiscais da cidade. Se libera um alvará ou um ABITS para um lugar que não está acessível, é culpa do poder público municipal. E aí temos que acionar o Ministério Público Estadual e para que a gente possa reverter esses problemas. Então é muito importante estar envolvido com associações, entidades, enfim, esses órgãos, esses conselhos que eu disse. Aqui no Pantanal, aqui em Mato Grosso, tem um ditado que diz que capivara que anda sozinha é comida de onças. Então, o que ela quer dizer, essa mensagem, que é uma mensagem popular do Pantanal? Que a gente precisa estar junto, estarmos nós, um cuidando do outro,
para evitar que, no caso, a onça nos ataque. Sim. E a onça, nesse caso, é a não implementação das leis que tem para a acessibilidade, para que nós tenhamos esse mundo acessível, incluso e de acolhimento. Legal. Esperamos que você tenha gostado, que tenha sido útil para você, que você seja frequentador do nosso canal, se inscreva e esteja assíduo conosco. E numa próxima oportunidade estaremos trazendo um outro convidado, uma outra convidada, para complementar o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Muito obrigado ao pessoal do apoio na Libras, na audiodescrição. E a você, Jair, por ter aceito o nosso convite e ter feito essa parceria conosco. André, obrigado. Agradeço a sua equipe que está nos assessorando, o Eduardo, a Michele, o Cláudio, a nossa querida amiga que fez a audiodescrição, A Cândida. a Cândida. Um abraço para você. A vocês que participaram dessa live, muito obrigado. E que incorpore esse exército do bem para que nós possamos realmente melhorar o mundo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E se você é egoísta, você vai querer um mundo acessível para você. E se você tem uma visão holística, você vai querer um mundo acessível para todos. Então, não tem como escapar, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Ficamos aqui, pessoal.